E aí, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema tributário. Vamos falar dos normativos desse sistema que forma todo, né, ao derredor dos tributos, né? Vamos falar um pouquinho de que tipos de receita nós estudamos, tá certo? Quais as características que o tributo precisa ter para que ele tenha validade, tá? Entendendo que o nosso sistema tributário é complexo, tem vários órgãos, várias leis, né? Várias unidades, várias competências. Então, o sistema tributário é todo esse conjunto, né, de instituições, regramentos que formam, né, o direito tributário juntamente com o sistema tributário como um todo, tá beleza? Então vamos dar continuidade. Então, que tipos de receita nós vamos estudar aqui? Primeira coisa que nós precisamos perguntar. As receitas originárias, elas não fazem parte, tá certo, do estudo do direito tributário. Nós não estamos preocupados exatamente com fonte de recursos que a própria União, os estados, os municípios, enquanto pessoa jurídica, né, vão tentar, enquanto empresas, né, enquanto instituições que conseguem capitalizar recursos, tá certo? De uma forma espontânea. Quando a empresa pública, por exemplo, ela se põe à disposição, ela mesmo gera o quê? A sua receita. E você não é obrigado a adquirir os produtos, né, dessa empresa pública, né? Você não está obrigado. É uma receita que a própria, né, instituição pública consegue capitalizar como se uma empresa assim fosse, né? Age como um agente que vai disponibilizar um serviço onde você pode ou não adquiri-lo. Então, nós chamamos essas receitas originárias, elas não fazem parte do âmbito das receitas compulsórias obrigatórias. Então, essas receitas, elas saem do sistema tributário, tá certo? Compõem a receita como um todo, mas não é uma receita que nós chamamos de receita o quê? Derivada. A receita derivada é aquela que deriva dos seus contribuintes, daquelas pessoas que incorrem em um fato gerador e de forma compulsória tem que pagar o tributo. Então, as receitas derivadas são tributos. É a mesma coisa. Então, o nosso foco de estudo são as receitas derivadas. Está vendo aí? As receitas derivadas, mesma coisa, é a mesma coisa de tributos, ok? Então, dentro dessa perspectiva, vamos definir o que é uma receita derivada ou o que é um tributo. O artigo 3º do CTN, monumental, tá? Não existe aí definição que seja alheia ou que esteja fora do âmbito do Código Tributário Nacional. Todos os autores utilizam a mesma definição, porque ninguém vai definir aquilo que já está definido, né? Podem até simplificar, mas vão ter que utilizar os mesmos elementos. Então, o artigo 3º, tá certo, do CTN, aí a lei 5.000, né, 172, de 25 de outubro de 1966, você está vendo que não é uma lei muito nova, né? Então, o artigo 3º diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor, desculpa, nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito e instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Essa é a definição que o próprio sistema, né, o próprio Código Tributário traz consigo. Então, nenhum autor de direito tributário vai ficar se desgastando com outras definições, já tendo todos os elementos e características dentro dessa própria definição. Essa definição já trazida pela lei, então você não precisa se desgastar com nenhuma outra definição. Dessa definição, quais são as características que nós podemos, né, retirar da definição? Primeiro, primeira característica do tributo, pecúnia. A gente vai ver já já o que significa. Segunda característica, é obrigatório, porque é compulsório. Depois, instituída por lei. Depois, não é multa.
apesar de que, né, depois que é instituída uma multa, acaba tendo, né, características aí, depois que a multa é aplicada, ela tem características de tributação, porque você é obrigado, aí há uma grande discussão em relação a isso. Cobrança mediante lançamento, ou o que nós chamamos de atividade administrativa plenamente vinculada. Tranquilo? Então, desmembrando essas, né, dimensões, essas características que estão aí na própria definição do artigo, né, do Código Tributário Nacional, o artigo 3º mais famoso, né, do Código Tributário Nacional, agora a gente vai destrinchar essas características, tá certo? Vamos lá. Características. Primeira dela, pecúnia. Pecúnia nada mais é do que prestação em dinheiro. Pecúnia é dinheiro. Não existe outra forma de pagar, tá certo? O tributo, de modo geral, se não por moeda, dinheiro, tá certo? Ou algo que represente, ok? Algo que represente moeda. Cheque, tá certo? Talvez futuro cartão de crédito, débito automático, né? Crédito, e aí vai. Tudo aquilo que consegue representar moeda, tá certo? Porque na verdade o fisco quer dinheiro. O fisco não quer outra coisa, tá? Antigamente existia aí, olha só, você lendo o inciso, tá certo? O inciso primeiro do artigo 162 do Código Tributário, ele falava em moeda corrente, cheque ou vale postal. Esse vale postal eu desconheço, não peguei essa época, talvez não está mais em vigor, não vejo mais ninguém pagando tributo através de vale postal. Nos casos previstos em lei em estampilha, que também era um selo fiscal, esse selo fiscal também ele deixou de existir, que na verdade depois esse selo era transformado em alguma forma de crédito e provavelmente ele se transformaria em dinheiro, né? Então, essa estampilha, esse vale postal já não existe mais. A regra geral está aí, ó, num dos balãozinhos aqui, ó, do seu lado. Um desses balões, opa, desculpa, voltar. Um desses balões tem aí, ó, moeda corrente. Acabou, é dinheiro. O que o fisco quer é dinheiro, tá? Acabou. Cheque que também representa, tá certo? Ou qualquer outro crédito que se converta em dinheiro futuramente, né? As tecnologias aí estão avançando, provavelmente nós vamos, né, chegar nessas dimensões. E veja só, não existe pagamento de tributo in natura ou in labore, né? Você vai pagar trabalhando, você vai pagar entregando alguma coisa. Você não precisa, não é assim que se paga tributo. Se paga através de quê? Dinheiro, tá bom? Desconhece-se no direito tributário pagar trabalhando ou pagar entregando algum bem seu. Só existe uma forma. Lá no balãozinho lá de cima, você está vendo aí o artigo 156. Ele dá essa possibilidade aí. Extingue o crédito tributário. Aí lá no inciso 11 diz o seguinte: a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Só essa condição e só para extinguir o crédito. Provavelmente já incorreu aí, né, um processo tributário administrativo ou judicial e a única forma que você tem é dar um imóvel, né, para tentar extinguir, mas via de regra, na regra grande regra geral, você vendo aí o balãozinho que está à sua esquerda, moeda corrente acabou, não aceita-se in natura nem in labore. In natura é entregar bens, tá certo? Qualquer outra coisa que não seja dinheiro, e não aceitamos também a forma de trabalho. Você não vai lá no fisco trabalhar para pagar seu tributo, beleza? Fácil. Então vamos passar, tá certo? Rapidinho. Características: prestação compulsória, não contratual, não voluntária ou não facultativa. Meus amigos, aqui não tem disposição de vontade. É forçado, é poder de império.
significa que o Estado vai cobrar de você a partir do momento que você incorrer no fato gerador. Não tem essa coisa de discutir cláusula, não. Incorreu no fato gerador das leis, dos devidos tributos, tchau e bênção tem que pagar. Depois, qual a próxima característica? Prestação diversa de sanção, não é multa. Você não está pagando tributo porque você está sendo multado. Não é uma penalidade, não tem nada a ver com penalidade. Você está pagando tributo porque incorreu num fato gerador e você, enquanto contribuinte, você está ajudando a mantença do Estado, apesar de nós sabermos que o Estado não nos presta os serviços que nós necessitamos de verdade. Mas não há condição, você não está pagando por ser multa, nem você tem condições de que manifestar a sua vontade de dizer que não vai pagar. Tranquilo? Prestação instituída por lei, obrigação ex lege, é legal, entendeu? É legal, é lei e você não tem o que fazer. As leis que compõem o tributo estão aí, ó, lei complementar, tá vendo ali o balãozinho, o último pequenininho, onde tem LC, LO, LD, MP, são os tipos de lei que podem instituir tributos. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, tá certo? E medida provisória, tá aí. Então, lei constitui. Então, meus amigos, a coisa é tão compulsória que até mesmo os incapazes são sujeitos passivos, né, da prestação que nós chamamos tributária. Olha só que loucura. Mesmo eu sendo incapaz, se eu incorrer num fato gerador, tenho que pagar, né? E outra coisa, você tem que lembrar aí, não é multa, né? E lembre, existe uma máxima na questão tributária que diz o princípio do do non olet, né? Do non olet. O dinheiro não tem odor. O non olet significa que o dinheiro não fede, ok? O dinheiro não vai saber, o dinheiro, na verdade, aquilo que o fisco vai, né, tomar para si, ele não está preocupado qual é o cheiro que tem. Não quer saber se a sua atividade é lícita ou ilícita. Incorreu no fato gerador, tá certo? Mesmo sendo um sujeito, né, de direito incapaz, né, o incorreu no fato gerador, tchau e bênção, tem que pagar, independentemente da receita ser lícita ou não. Olha que maluquice, né? Isso são os princípios, as características, né, que não deixam de ser um certo, não deixa de ser princípios, né, que que, que regem, né, a máxima do tributo, né, mas está aí. Sujeito incapaz ele pode pagar, assim como o dinheiro ele não quer saber qual é o tipo de atividade que você está exercendo. Que doideira, né? Que loucura. Então vamos continuar aqui. Características ainda a última, atividade administrativa plenamente vinculado. É um ato vinculado, não há discricionariedade, gente. Não existe discricionariedade. O administrador não tem disposição de vontade. Às vezes você fica chateado com o servidor público, ou alguma coisa que acontece com você no setor público, mas você tem que lembrar, os atos são vinculados. Às vezes a pessoa está cumprindo a lei, ela não tem o que fazer. Tá aí o artigo, né? 142 do CTN, que vai dizer, ó, compete administrativamente a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Tranquilo, fácil, fácil demais. Eu acho que dá para clarear um pouco aí a questão das definições, as características que estão, né, nessa definição do direito tributário no artigo 3º do CTN. Eu acho que ficou bem destrinchado. Provavelmente isso já é monumental, as pessoas já estudam isso de forma corriqueira. Tem N vídeos, né, no YouTube à disposição que também vão confirmar essas informações. Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, bons estudos a todos.